Todos acharam? Capítulo 2, 2 Tessalonicenses, versículo 1 em diante, diz assim a santa, bendita e eterna palavra do Senhor. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Muito bem, irmãos, vamos refletir um pouco aqui nessa palavra. Desde ontem, que nós estamos falando a respeito da vinda de Jesus, já foi lido textos aqui, vários textos sobre a vinda de Jesus, sobre os dias que nós estamos vivenciando agora, os dias difíceis, que são prenúncios de que realmente a volta de Jesus ela está muito próxima. Nós não sabemos e não podemos marcar nenhuma data, porque a Bíblia não nos autoriza, Nós não podemos fazer como muitos fizeram aí no passado, marcaram datas, fizeram pessoas vender as suas propriedades, e como nos Estados Unidos mesmo aconteceu no século XIX, muitas pessoas que venderam suas propriedades pensando que Jesus ia voltar. Depois também, no início do século XX, o certo é que a Bíblia não autoriza nós dizermos Jesus vai voltar tal dia. Embora, se a gente pegar, acessar as redes sociais, tem muita gente marcando a data, da volta de Jesus, o que é totalmente antibíblico. Agora, olhando, irmãos, para os acontecimentos que nós estamos vendo agora, principalmente esses dias agora, 2021, essa época pós-moderna, nós realmente podemos pensar que a volta de Jesus é muito próxima. Inclusive o texto que foi lido pela irmã Andréia aqui, em Lucas, fala que Jesus diz assim: não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Se você ler o texto lá de Lucas 21, meio sem prestar atenção, você vai pensar que Jesus está falando para aqueles que estavam ouvindo ele, que aquela geração não passaria até que tudo acontecesse, e houve muitas contradições, muitas refutações, dizendo que Jesus jamais viria, porque ele disse lá em Lucas 21 que aquela geração não passaria até que as coisas acontecessem. Mas não foi isso que ele disse. Ele vai dizendo sobre os acontecimentos, o bramido do mar e as ondas, a perplexidade dos homens. Depois ele fala sobre sinais nos céus e na terra, e aí ele diz assim, que nós devemos estar vigilantes. Aí depois ele vai dizer: eis que não passará esta
geração. Que geração é esta? A geração que estiver vivenciando os sinais que ele deu. Que geração é esta? Se não for essa nossa, provavelmente será a outra. Nós podemos conjecturar isso. O fato, irmãos, é que a vinda de Jesus, ela será precedida por um grande sinal que não é a pandemia do coronavírus. Vocês sabiam disso? O grande sinal que aponta para a vinda de Jesus iminente é o que nós estamos vendo aqui na igreja hoje. Cadeiras vazias, apostasia, mornidão espiritual, né? Pessoas dispersas, pessoas que estão indiferentes à vinda de Jesus, como foi no dilúvio. Vocês sabem quando que eles perceberam que o dilúvio estava acontecendo? Quando começou a morrer muita gente, afogado, porque quando Noé fez a arca, entrou nela, a arca ficou 7 dias com as portas abertas. Não foi nesse momento que eles perceberam. A Bíblia diz que até que veio o dilúvio, o próprio Jesus falou isso, e eles não perceberam. Até que veio o dilúvio, e não estão percebendo, vocês estão vendo aí fora? E tragou a todos. As pessoas não estão percebendo. Mas esse grande sinal chamado apostasia, que é uma indiferença, que as pessoas abandonam a fé que tinha e aquilo que aprenderam, é um grande sinal que Jesus está se avizinhando. Então aqui o texto que nós lemos, vamos acompanhar com atenção alguns versículos. Ora, irmãos, porque nesses dias aqui, começou a ver algumas especulações que Jesus ia voltar. E começou a aparecer alguns escritos, algumas epístolas falsas, gnósticos, dos gnósticos dizendo que Jesus voltaria tal época. E aí então Paulo vai escrever isso daqui, refutando esses escritos falsos e algumas profecias que estavam surgindo nesses dias aqui, dizendo que ele voltaria tal dia. Então olha o que Paulo diz: irmãos, rogamo-vos. Paulo está rogando, pedindo por favor, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Aí ele diz assim: não vos movais facilmente. Irmãos, eu não vi ainda uma geração muito pior do que essa da igreja de Tessalônica, que se move tão facilmente por qualquer fábula, qualquer balela, qualquer historinha que é contada nas redes sociais, ou algum profeta que fala, como essa geração de hoje. E está cheio de profeta aí agora na internet dizendo que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Alguns eu até acredito que é verdade, outros eles estão profetizando, sabe o que? Chovendo no molhado, porque a Bíblia já está mostrando o que vai acontecer. Tudo o que eles estão falando aí vai acontecer. Jesus vai voltar mesmo. Mas aqui, irmãos, as pessoas estavam se deixando levar por essas palavras. E ele diz assim, não vos perturbeis, quer por espírito com letra minúscula, quer dizer, algum tipo de ação humana, quer por palavra, alguém pregando ou ensinando que Jesus iria voltar, quer por epístola, alguém escrevendo, Jesus vai voltar tal dia, seja um livro, seja uma carta, o que for, que você pegar, alguém dizendo, vai voltar, não entre nessa. Nós não sabemos o dia, nem a hora, o fato é que está próximo, temos que estar vigilantes, preparados. Não é para ir se preparar ainda, tem que estar preparado, porque a qualquer momento ele vai aparecer. E olha o que Paulo diz no versículo 2, que interessante: quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Você sabe o que é o dia de Cristo? O dia de Cristo não é o grande e terrível dia do Senhor, porque a Bíblia vai usar essas nomenclaturas: dia de Cristo, grande e terrível dia do Senhor. O dia de Cristo é o arrebatamento da igreja, que vai acontecer quando ele vem só nas nuvens. O grande e terrível dia do Senhor é a segunda vinda, quando ele vem, desce sobre o Monte das Oliveiras e vem para a batalha do Armagedon. Isso é o grande e terrível dia do Senhor. Então ele está dizendo, versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Olha aqui, irmãos, o sinal mais claro do que esse, mais claro do que a pandemia do coronavírus, é a apostasia. É só dar uma olhada, dá uma voltinha aqui agora, no horário de culto, passa de frente às igrejas que vocês vão ver.
as igrejas estão vazias, as pessoas não querem nada, as pessoas estão abandonando a fé, estão trocando a fé por banana, não querem, porque para eles, eu vou assistir aqui uma live, ou então eu vou, o dia que der eu vou, outros já não estão crendo mais, estão apavorados sem crer na vinda de Jesus, e nós sabemos que a única esperança da igreja, do cristianismo, é a volta de Jesus, que não se prega mais. Esse tempo agora é oportuno, é um tempo que nós deveríamos estar falando todos os cultos aqui, que Jesus vai voltar. Prepara-te, esteja pronto, esteja atento, esteja vigilante, como foi lido aqui. Agora, é muito mais fácil pregar outras coisas. Versículo 3, ninguém de maneira vos engane, porque não será assim, antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esse termo aqui é usado para elencar o anticristo. Há vários termos na Bíblia que é utilizado para uma alusão a ele. Por exemplo, quando a gente lê o livro de Daniel, ele é chamado lá no livro de Daniel de chifre pequeno, ou pequena ponta, no capítulo 7, 8, por ali. No capítulo 11, ele é chamado de rei do norte, capítulo 11 de Daniel. E vários capítulos do livro do profeta Daniel vão dando algumas nomenclaturas para esse personagem. Nós observamos também, além de Inico, filho da perdição, só o apóstolo João chama ele de anticristo, aquele que se opõe a Cristo. Então, irmãos, o que nós podemos pensar aqui nessa noite é que é necessário nós estarmos preparados e nós darmos uma olhada na nossa vida. Façamos uma biografia da nossa vida, uma retrospectiva até o dia de hoje. Como nós estamos como cristãos? Qual o pensamento que nós temos sobre o reino de Deus, sobre a vinda de Jesus, sobre a salvação, sobre o plano da eternidade, sobre o estado intermediário dos mortos, sobre a nossa vida na eternidade, aonde nós passaremos a eternidade, sobre a certeza ou dúvida que nós temos da salvação, qual a esperança que há em nós. Foi falado pelo Danilo aqui que haverá um dia que vai ser uma só grei, uma só dimensão, quando chegar o fim de todas as coisas, depois do juízo final, quando já a cidade santa tiver descido na nova terra, haverá uma dimensão só, céu e terra, sendo a mesma grei, tudo em todos, como o próprio Jesus disse. E irmãos, nós estamos vivendo dias agora que o anticristo está às portas. Agora, para que ele se manifeste, a apostasia já está aí. É necessário que a igreja seja tirada daqui, a igreja seja arrebatada. E nós devemos estar esperando isso para agora, não é para amanhã. Sabe que teve um irmão que congregou aqui, que eu sempre dizia para ele: esteja preparado, Jesus está voltando, esteja preparado a qualquer momento. E um dia nós fomos para Barretos, e ele fez uma pergunta: pastor, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor aqui que está na minha cabeça, que eu não estou entendendo. O senhor sempre está falando para mim, fica preparado porque Jesus está voltando, mas Jesus não vai vir agora. Jesus, não é preciso primeiro que haja a reconstrução do templo lá em Jerusalém? Isso é o que ensinaram para ele, para que Jesus volte. Eu falei: onde você aprendeu isso? E ele foi me mostrando, falando para mim, e eu fui citando os textos para ele que refutam essa ideia. Nós estamos esperando Jesus hoje, agora, a qualquer momento ele pode voltar para buscar a sua igreja. Pode ser agora, no meio da pandemia, porque assim que Jesus tirar a sua igreja daqui, o anticristo se manifesta. Ele será um homem preparado, entendido em enigmas, mas sabe que Daniel, diz o profeta Ezequiel, alguém que vai resolver, aparentemente, todos os problemas da humanidade. Ele vai vir, a Bíblia mostra ele no capítulo 6 de Apocalipse, montado num cavalo branco, com a falsa paz, tentando imitar Jesus, mostrando que ele é o cara, né? Aquele que vai resolver tudo. Quem sabe, talvez, né? Ele não seja aquele que vai resolver até essa pandemia, mas a igreja não estará mais aqui, a igreja vai ser tirada daqui. Acompanhe comigo o texto. Olha o que a Bíblia diz no versículo 4: o qual se opõe
e se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora. Lá no capítulo 11 do livro do profeta Daniel, diz que ele não respeita nem o Deus dos pais dele, nem nenhum tipo de Deus, nem o amor das mulheres. Ele é alguém, mas ele tem como Deus o Deus das fortalezas. Quer dizer, ele é alguém que acredita na força do seu próprio braço, no poder bélico, no poder das armas, e ele é alguém que é dirigido por Satanás. Nós vamos ler o texto aqui. A Bíblia diz que ele, ainda no versículo 4, que ele, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Jesus falou sobre isso, que a cidade seria pisada, né, que estava entregue aos gentios. Depois no livro do Apocalipse, quando João recebe uma cana, que é uma vara de medir, e ele vai medir, aí Jesus diz para ele assim: não meça o templo, o átrio do templo, não meça o átrio do templo, porque o átrio do templo está entregue aos gentios para ser pisado por 42 meses, por 3 anos e meio, que é a metade do período da tribulação, a segunda metade, porque o anticristo vai se assentar lá no trono, lá no templo em Jerusalém, e vai dizer que ele é Deus, e ele vai ter um poder de persuasão, ele vai governar os 3 primeiros anos e meio. Não, ele vem como alguém que resolve tudo, falsa paz, alguém que é bonzinho, mas a partir da metade desses 7 anos, que é a última semana das 70 semanas de Daniel, aí ele se revela como anticristo. Ele vai governar com mão de ferro, sobre a égide de Satanás, e ele trará o caos para o mundo. Vocês estão pensando que agora, com coronavírus, é o caos? Isso aqui não é nada, isso aqui é chuvisco, perto do que vai acontecer na grande tribulação. A Bíblia diz que durante o período da grande tribulação acontecerá uma série de juízos sobre a humanidade, composta de 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. E a Bíblia diz que serão soltos anjos, 4 anjos, né? Anjos malignos que estão presos junto ao grande rio Eufrates, para que ele possa matar a terça parte dos homens. E as pessoas serão mortas pelas pestes, que são doenças que vão vir, pela guerra e pela fome. Então, irmãos, nessa noite nós estamos aqui pensando, poucas pessoas, olha como que está a igreja. Eu nunca vi a igreja, quase 40 anos, numa situação como essa. Nunca vi. A igreja tão vazia, as pessoas tão indiferentes, tão dispersas. Não vem, mora em cima da igreja e às vezes não vem. Né? Não estamos falando aqui de pessoas que estão doentes, debilitadas, nós sabemos, outros que estão cuidando de pessoas doentes, mas tem pessoas que moram dentro da igreja e não vêm. O que é isso? É um grande sinal, esfriamento. A volta de Jesus é próxima, e quem sabe nós estejamos pregando a última mensagem aqui nessa noite. Nós não sabemos. Como está o teu coração nessa noite? Você está preparado? Se Jesus voltar agora, ou então se ele voltar para um de nós individualmente, se nós morrermos. Tem um hino do cantor Alceu Pires que fala: o último canto, o último culto. Talvez é o último culto hoje, nós não sabemos. Se você não está preparado, hoje é uma noite oportuna, porque o cenário está preparado, o anticristo está aí, as profecias estão se cumprindo. Olha o versículo 5: não vos lembrais, Paulo está fazendo eles voltar agora, recapitular, de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, porque ele não está em Tessalônica escrevendo, e ele tinha ido lá já em Tessalônica, e tinha falado para eles. Ele está agora, ó, vocês lembram quando eu estava aí? É como se Jesus voltasse agora, e vocês pensassem assim, nós ouvimos toda a pregação, né? Aqueles que ficarem, irmãos, eu estou falando aqui de Colina só, eu estou falando de toda a igreja no mundo. Se Jesus voltar, no momento que ele voltar, e as pessoas ficarem, e tiverem que enfrentar a grande tribulação, eles vão lembrar de cada palavra que foi pregada, de cada sermão que foi pregado sobre a vinda de Jesus, e vão dizer assim: puxa vida, tudo isso foi falado, nós não demos crédito, nós abandonamos, nós podíamos ter feito mais para o reino de Deus. E aí haverá a grande tribulação, e será um período de angústia, o qual nunca houve. Jesus, repetindo o que o profeta Daniel disse no capítulo 12, ele vai dizer sobre isso, um tempo de angústia, o qual nunca houve. Então ele está dizendo, olha o versículo 6, agora vós sabeis
o que detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Agora, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Você sabia que esse que resiste o aparecimento do anticristo é o Espírito Santo? O Espírito Santo está com a igreja, esse que resiste. Por isso que o anticristo ainda não apareceu. Todo o cenário está montado para ele. Os blocos de nações, as grandes instituições como a ONU, a Organização Mundial da Saúde, tudo está preparando para a chegada do anticristo. Ele só não se manifestou ainda porque o Espírito Santo está com a igreja. Quando a igreja for tirada, ele se manifesta. Você sabia que os grandes governantes estão falando, inclusive o presidente dos Estados Unidos, que foi eleito agora, ele está falando em questões globais. Você pode ver nos noticiários, as pessoas estão falando globalização, nova ordem mundial, eles citam muito isso. A globalização, ela é um prenúncio, ela é um precursor da chegada do anticristo. Está sendo preparado, ele vai aparecer. Nós não sabemos de onde ele vem, mas ele é alguém preparado, alguém que domina a política, um grande orador, entendido em enigmas, uma pessoa que terá um poder de persuasão muito grande, e ele vai se passar pelo Messias. Agora, irmão, a Bíblia está nos orientando aqui nessa noite. Daqui a pouco nós vamos embora para casa, e nós podemos esquecer o que está sendo falado. Amanhã, o trabalho, né, todo aquele sistema que o Danilo sempre fala aqui, envolve o ser humano, né? E nós sabemos que o sistema tenta de todo jeito nos afastar de Deus. O sistema trabalha para isso, e esse sistema ele já é para isso mesmo, porque o diabo trabalha para isso. Então aqui, caminhando para o fim, versículo 7, já o mistério da injustiça opera. O que é esse mistério da injustiça? É o sistema implantado por Satanás, que o anticristo vai dirigir. O mistério da injustiça, nós estamos vendo aí, a injustiça que está acontecendo, né? Leis que não são colocadas em prática, pessoas que têm sede de justiça, mas não conseguem alcançar, são injustiçados, né? Nós estamos vendo aí Supremo Tribunal Federal soltando bandidos, colocando bandidos na rua. Mas a Bíblia diz, quando Jesus ensina as bem-aventuranças, em Mateus 5, ele diz assim: bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça, porque um dia ele será farto, será saciado. Essas bem-aventuranças no céu, não é aqui na terra. Então, já está todo o sistema que o anticristo vai manifestar, está aí, irmãos. Nós estamos vendo ainda de modo muito sutil, né? Subliminar. Mas quando ele se manifestar, que a igreja for tirada, aí isso vai ser escancarado aqui. Nós estamos preparados para isso? Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Verso 8: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Está falando do anticristo. Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Olha aí, poder, sinais, prodígios de mentira. Como que foi o texto que você leu aqui, irmã Roberta? Pessoas que dariam ouvido nos últimos dias a doutrinas de demônios, comichões nos ouvidos, pessoas que estão pregando aí aquilo que não tem nada a ver com as escrituras, mas as pessoas seriam atraídas por isso. Isso inclui teologia da prosperidade, isso inclui movimentos, isso inclui confissão positiva, né? Venda das coisas espirituais, negócios, eventos, política dentro da igreja. Isso daí já é o sistema do anticristo sendo implantado. Doutrinas de demônios sendo ensinadas, porque os demônios trabalham e imitam as coisas de Deus. Mas observem comigo, versículo 8, versículo 9: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, prodígios de mentira. Observe que o diabo também faz sinais e prodígios de mentiras, e com todo o engano da injustiça. Você já viu um tempo de justiça igual esse? As pessoas são enganadas pela justiça e bate palma, né? Aquilo que é bom, coloca-se como ruim. O que é ruim, eles colocam como bom.
e batem palma. Nós estamos vendo isso aí agora, irmãos, na política. Você liga lá a TV, os noticiários. Aquilo que é bom, eles colocam como ruim, né? Conservadores, que é isso, pessoas que, sempre como ruim. O progressismo que eles dizem, que é o abandono das coisas, da família tradicional, o abandono dos princípios, da cultura judaico-cristã, que é o que rege a nossa nação, um país predominantemente cristão, eles dizem que é ruim. Enganando, e as pessoas gostam de ser enganadas, seguem enganando e sendo enganadas, é o mistério da injustiça. E aqui, ele diz assim, ó, verso 10, porque não receberam. Por que eles são enganados? Por que eles vivem assim? Porque eles não receberam o amor da verdade para se salvarem. Eles não amam a pregação, a palavra de Deus. Eles não receberam isso no coração deles. Eles não foram convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, porque eles rejeitaram. Então eles vivem sendo enganados. Por isso Deus, verso 11, lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Vocês perceberam por que as pessoas creem na mentira? É mais fácil porque eles não querem a verdade. Não receberam no coração o desejo de seguir a verdade da palavra de Deus, de servirem a Deus com fidelidade, de deixarem um dia como ontem, hoje, que poderia estar fazendo outra coisa, tendo lazer, para estar aqui na igreja, adorando o Senhor, sendo chamado de crente, né? Ultrapassado. Esses crentes só ficam na igreja, porque é assim, irmãos, que o sistema do anticristo está sendo implantado. Versículo 12, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Agora, iniquidade é algo que só pode ser cometido por crentes, por quem crê. Então vocês percebam que é um grande alerta para nós aqui. A vinda de Jesus está próxima. Eu crendo ou não, ele vai voltar. Você sabia que tem algumas leis na Bíblia que são chamadas leis inexoráveis, leis que não podem ser revogadas? Dentre elas, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Lei do farelo, que eu ainda vou dar um estudo para os irmãos aqui, se Deus permitir. O que é essa lei do farelo? Lei da reciprocidade, que é o que Jesus falou: tudo que você quiser que os homens vos façam, façai vós também. Lei da semeadura, que são irrevogáveis. Eu crendo ou não, se eu plantar eu tenho que colher. E uma dessas leis é exatamente essa sobre a vinda de Jesus. Os homens crendo ou não, os homens obedecendo a palavra ou não, os homens estando firmes na igreja ou não, ele vai voltar. É promessa dele, não vai falhar. Aquilo que ele falou não falha, porque Jesus não é como os homens. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então estejamos preparados, porque a qualquer momento Jesus vai voltar para levar um povo especial, zeloso e de boas obras. Guarda essa palavra no teu coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Coloque-se de pé, por gentileza, e vamos orar.